Fique em pé na presença do Senhor, em reverência à palavra. Mateus, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, que se tornou apóstolo do Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, do versículo 13 a 17, está escrito assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Gostaria de ler o versículo 15, gostaria que a igreja repetisse comigo, bem forte, vamos lá. Jesus. Porém, respondendo disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Você crê nisso? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nesse lugar. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, vocês sabem por que eu estou de branco hoje? Porque quando você vai expulsar um demônio de alguma pessoa e você fala assim: Quem você está vendo? Ele não fala: Eu estou vendo Jesus. Ele fala assim: Eu estou vendo um homem de branco. Porque ele não fala o nome de Jesus, né? E a gente está de branco hoje porque a Bíblia diz que o homem de branco está aqui neste lugar. Glória a Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele estará no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia, Deus. E hoje tem batismo porque Jesus nos deu exemplo do batismo. Jesus se batizou. E se Jesus se batizou, então todos nós devemos nos batizar. Não tem como entrar no céu pela janela, não tem como entrar no céu pela porta dos fundos. Tem que entrar pela porta, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que ele se batizou para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Se você ainda não é batizado, ou então você está afastado da igreja, você não está cumprindo toda a justiça de Deus. Porque toda a justiça de Deus, o que é, pastor? Primeiramente é você ser obediente a Deus. Segundo é você ser fiel a Deus. Glória a Deus. Terceiro é você não ser apenas ouvinte da palavra, mas principalmente praticante da palavra. De nada adianta a gente ouvir e não praticar. Toda a justiça de Deus tem que ser feita na tua vida. Agora eu quero que vocês imaginem Jesus do lado do Rio Jordão e todos os fariseus, os saduceus, os essênios, aqueles religiosos da época, vestidos daquela roupa de religioso, e todo aquele povo do lado, e eles não conheciam o Pai e não conheciam o Espírito Santo. Eles só ouviam falar do Deus de Israel, mas nunca tinham ouvido falar do Filho, que era Jesus, e nunca ouviram falar do Espírito Santo. A primeira vez que se revelou Pai, Filho e Espírito Santo foi no batismo de Jesus. Aqueles judeus não conheciam que Jesus era Filho de Deus e não conheciam que existia o Espírito Santo. E então ali, quando Jesus se batizou e pediu para que João batizasse ele,
para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Ali Jesus revelou o Pai, revelou o Filho e revelou o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque até então ninguém conhecia. E como que ele revelou? Ele revelou através do Filho batizando nas águas e uma pomba vindo sobre ele, representando o Espírito Santo, e uma voz do céu, como voz de trovão, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Você sabia que você que vai descer hoje para as águas do batismo, quando você estiver matando o velho homem, matando a velha mulher nas águas do batismo, você sabia que lá no céu está tendo festa com os anjos e Deus está falando: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo? Porque antes de você receber Jesus Cristo e antes de você se tornar cristão, você ainda não era filho, você ainda não era filha, você era só criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Mas a partir do momento que você tomou uma decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a partir do momento que você tomou uma decisão de se batizar, então você se torna filho e filha de Deus. E agora você pode chamar Deus de Pai. Você não precisa mais chamar Deus de Deus, vai chamar de Pai, porque você é filho. Verdade, Senhor. Ah não, mas eu sou pecador. Você era pecador, porque todos os teus pecados foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia. E os pecados que você fez, e os pecados que você faz, e os pecados que você ainda vai fazer, já estão lavados no sangue de Jesus. Deus maravilhoso. Então você não pode dizer que você é pecador. Você tem que dizer assim: nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos nos batizar, e tem que haver água, porque a Bíblia diz que Jesus estava na água, e nós temos que nos batizar porque Jesus nos deu o exemplo do batismo. E se Jesus se batizou, será que nós somos melhor que Jesus? Será que nós não precisamos batizar porque nós somos melhor que Jesus? Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o batismo faz com que a gente cumpra toda a justiça de Deus. E Deus não quer que se cumpra só a justiça de Deus na vida daqueles que vão se batizar, mas Deus quer que se cumpra toda a justiça de Deus naqueles que estão aqui, naqueles que estão afastados, naqueles que não estão congregando, naqueles que estão fracos na fé. E é para isso que o Senhor trouxe você aqui hoje. Deus não te tirou você de lá da tua casa para que Ele não tivesse alguma coisa especial para trazer para o teu coração e para a tua mente. Porque Deus quer que você saia daqui com a tua mente totalmente renovada. Amém? Amém. A segunda coisa que nós aprendemos está ali em Mateus capítulo 28, 16 a 20, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Está escrito assim: o Senhor Jesus, antes de ir para o céu, Ele chega para os 11 apóstolos, porque um já tinha se enforcado. Ele chega para os 11 e fala assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Glória a Deus. é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês concordem comigo ou não concordem, o importante é que Deus vai concordar com aquilo que eu estou falando. Irmãos, a igreja não tem que estar inventando moda dentro da igreja. Nós temos que fazer a última ordem que Jesus disse: ide,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A igreja tem que fazer o id. A igreja não tem que estar pintada de preto e fazendo barulho, e não tem id nenhum. A igreja não tem que estar falando para as pessoas que as pessoas têm que ficar ricas, que tem que ter o melhor carro, que tem que ter 2 casas, que tem que ser milionário. A igreja tem que dizer que a pessoa tem que ser próspera espiritualmente. Verdade. A igreja tem que fazer o id. E o id não é aqui dentro, o id é lá fora. O metro quadrado da igreja é o metro quadrado mais evangelizado, mas é lá fora. Verdade, Jesus. Nós estamos fazendo o id. As 3 pessoas que vão se batizar hoje, sabe do resultado que é? Do resultado da casa de paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Neide abriu a casa dela para que a gente entrasse, pregasse o evangelho lá, e desse trabalho de evangelismo dentro de uma casa que nós chamamos de casa de paz, nós vamos ter 3 batismos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse é o id de Jesus. O id de Jesus é lá fora. O id de Jesus é na igreja também. Mas de nada adianta fazer trabalho na igreja, congresso na igreja, fazer celebração na igreja, fazer encontro de vaso, se aquilo ali não resulta em batismo, se aquilo ali não resulta em mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. O que adianta o evangelho sem resultado? É lá fora o nosso id. O nosso id é com o vizinho. O nosso id é com aquele amigo, aquela amiga do trabalho. O nosso id é com a nossa família. E eu quero dizer para vocês que o crescimento da igreja não está na vida do pastor. O crescimento da igreja não está na vida do diácono. O crescimento da igreja não está na vida do cooperador, do evangelista. O crescimento da igreja está dentro da igreja. Porque a igreja tem que entender que cada um de nós somos ministros de Deus. E cada um de nós somos evangelistas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Na primeira pregação de Pedro, foram batizadas 3.000 almas. Na segunda pregação de Pedro, foram batizadas 5.000 almas. Aleluia. Vocês acham que Pedro ia conseguir trazer 3.000 pessoas para o batismo? Vocês acham que Pedro ia conseguir trazer 5.000 pessoas para o batismo? Quem trouxe foi a igreja. Aleluia. Oh, Deus. E o que nós, igreja, estamos fazendo? Deus de maravilha. Fazendo igreja como clube de final de semana? Só vindo assistir o culto e indo embora? Evangelizar não é opção. Evangelizar é missão. Aleluia. Missão de cada irmão, missão de cada irmã, missão de cada jovem. Por isso que quando uma pessoa se torna membro da nossa igreja, nós damos para ela um manual de evangelismo, 15 páginas. E damos para ela um livrinho Estante de Fé, que ensina como evangelizar uma pessoa em 10 minutos. Porque é isso que a igreja tem que ensinar. A igreja não tem que ensinar em falar em línguas. A igreja não tem que ensinar em falar em profecia e revelação. A igreja tem que ensinar a evangelizar, a buscar almas. É isso que a igreja tem que ensinar. E então, quando a pessoa se torna membro, ela já aprende a evangelizar, porque ela recebe o manual de evangelismo. Então ela já sabe evangelizar o pai, ela já sabe evangelizar a mãe, ela já sabe evangelizar o vizinho, porque evangelizar não é uma opção, evangelizar é uma missão. Aleluia, Deus. E depois que a pessoa é membro, e a pessoa tem um chamado para ser um semeador, porque quem é o semeador da nossa igreja? Aquele que faz casa de paz. O semeador, pastor, é aquele que tem curso de teologia? Não, o semeador é você. Você é o semeador. Você vai lá na casa da pessoa que você ganhou para Jesus e vai fazer 8 casas de paz lá.
Você foi discipulado e agora você tem que estar preparado para discipular. E a igreja tem que confiar que você é capacitado para isso. Porque não sou eu que vou capacitar você, quem vai capacitar é o Espírito Santo. Então é a igreja que é semeador. Aquilo que eu falei para vocês, nós não trabalhamos para a Igreja Batista, filho de Davi. Nós trabalhamos para o reino. Eu gostaria muito que as 60 pessoas que nós batizamos estivessem aqui. Não estão. Muitas saíram da igreja, muitos não estão aqui. Mas nós não estamos trabalhando para a Igreja Batista. Nós estamos trabalhando para o reino. E quantas dessas pessoas agora estão pregando? Paulinho. Pastor Paulinho foi uma alma que eu batizei há 25 anos atrás. Paulinho era alcoólatra. Paulinho bebia. Quando eu conheci ele, queria brigar comigo. Fui batizar, fui pregar lá em Balsa Nova, no meio do mato. Não tinha ninguém lá. Estava lá o Paulinho, o meu sogro e alguns amigos. Pregamos lá embaixo das lonas lá. Naquele dia, batizamos 7 pessoas. No rio que estava do lado. Foi ou não foi, Paulinho? Hoje o Paulinho é pastor. E ele não fez curso de batismo. Ele creu e foi batizado. Você crê, você pode ser batizado. Ah, mas eu ainda estou fumando, ainda estou bebendo, eu ainda estou fazendo coisa errada. Eu não estou perguntando como é que está a tua vida, eu estou perguntando se você crê. Verdade. E se você crê, então você pode ser batizado. E naquele dia eu batizei meu sogro, batizei o Paulinho, que é meu cunhado, e batizamos mais 5 pessoas, né, Paulinho? Foram 7, né? Isso, né? E o diabo usou a própria igreja para quase destruir a vida dele. Porque daí eu falei para ele: Paulinho, vai na igreja mais próxima aqui de Balsa Nova e vai congregar lá. Porque nós somos lá de Curitiba, não tem como você congregar lá. E o Paulinho foi numa igreja próxima, que eu não vou falar o nome, e nem vou falar a placa. E o Paulinho chegou e falou assim: eu quero congregar aqui. Mas como é que você quer congregar? Porque eu fui batizado pelo pastor no domingo. Não, mas esse batismo não vale. E eu falei assim: Paulinho, eu vou lá. Eu vou lá, vou conversar com aquele diácono e vou perguntar para ele onde que está escrito na Bíblia que o batismo não vale. Mandei uma carta para o diácono. Foi ou não foi, Paulo? Escrevi uma carta e falei assim: aceita o Paulinho como membro aí na igreja. Vocês estão aí para isso. Vocês não estão aí para destruir vida. Vocês estão aí para salvar vidas. E então Paulinho foi lá, levou a carta, se tornou membro. E hoje dessa mesma igreja, ele se tornou presbítero e se tornou pastor. E eu creio que logo, logo ele vai ser pastor da Igreja Batista também. Deus, maravilha. Deus já está aproximando ele, não vai ter jeito. Foi ganhar aqui, vai trabalhar aqui, em nome de Jesus. Então, irmão, nós temos que fazer o ID. E Jesus falou: ide e pregai o evangelho. Nós fomos lá na casa da irmã Neide. O irmão Wagner não está aqui, que é outra casa de paz que nós fazemos. Fomos lá, fizemos o ID de Jesus. As pessoas creram. Irmão Reinaldo, a sua esposa, creram. E estão aqui os filhos para se batizar. E ganhamos o irmão da mãe, o irmão da irmã Neide ainda. Lá na casa de paz. Isso é o ID, irmãos. E Jesus fala: ide pregar o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado. E depois o Senhor Jesus diz: e depois ensina-os a guardar os meus mandamentos. Nós vamos continuar fazendo o discipulado. Vamos continuar fazendo as casas de paz lá. Por quê? Porque agora nós precisamos ensinar eles a guardar os mandamentos. Primeiro, prega, faz o ID. Segundo, batiza. Terceiro, guarda os mandamentos. E o que o Senhor Jesus diz? Estarei com vocês até os séculos dos séculos, amém. Eu não estava lá em Balsa Nova, mas o Espírito Santo estava lá cuidando do Paulinho. Oh, glória. Aquilo que Jesus prometeu: e eu estarei com você até os séculos dos séculos, amém. E o Paulinho parou de beber,
e o Paulinho se converteu, e o Paulinho casou, e hoje ele tem uma família maravilhosa, junto com a Verônica e os filhos dele. Pensa numa vida destruída desse homem. E hoje, ele é um pastor da casa do Senhor. E se a gente falasse pro Paulinho assim, Paulinho, não vamos batizar você hoje não, você vai ter que fazer 12 estudos para batismo, você vai ter que fazer escolinha de batismo. Quando eu chegasse lá depois de 12 semanas, o Paulinho não queria se batizar mais. E se o Paulinho tivesse morrido nesses 12 meses? Daí eu ia pagar por aquela alma querer se batizar e eu não me batizei. E aonde que está escrito na Bíblia que tem curso de batismo? Temos que discipular, temos que ensinar, mas mais importante do que isso é batizar. E depois que Jesus nos ensinou, que ele se batizou para dar exemplo, depois que ele nos disse o que a igreja tem que fazer, e que nós estamos fazendo, e não ficamos inventando moda, fazemos o ID na igreja, fazemos o ID nas ruas, fazemos o ID nas casas de paz, fazemos o ID com os vizinhos, fazemos o ID com as pessoas do nosso trabalho, fazemos o ID com a nossa família. Depois que nós fazemos o ID, então o Senhor vem nos ensinar como que vai ser a nossa vida depois que a gente se batiza. E olha aqui que o Senhor Jesus ensina. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, eu quero falar com você que vai se batizar hoje, e eu quero falar com você que não está congregando, que está afastado, e eu quero falar com você que está fraco na fé. Pastor, o que é estar fraco na fé? Fraco na fé é você não vir mais na igreja, fraco na fé é você não tomar mais a ceia, fraco na fé é você não ter mais vontade de orar, fraco na fé é você não ter vontade de vir adorar o Senhor na igreja. Fraco na fé. É com vocês que eu quero falar hoje. Irmãos, muitos aqui são pedreiros, muitos aqui são mestre de obra. Diácono Gessé é mestre de obra, Pastor Carlos é mestre de obra, irmão Rênio, né, trabalha com obra. Não sei se tem mais alguns. O irmão Luciano trabalha com obra. Pastor Paulinho é mestre de obra. Pastor Paulinho, se eu começar a edificar uma casa, e essa casa está na terra, essa casa está na areia, e eu fizer o alicerce só na terra e só na areia, o que vai acontecer com essa casa? Essa casa precisa estar na rocha. Se o alicerce não alcançar a rocha, a casa não vai aguentar. Como é que está a tua vida? Como é que estão os alicerces da tua vida? Os alicerces da tua vida estão simplesmente na terra, simplesmente na areia? Ou o alicerce da tua vida está na rocha? Porque a rocha é Jesus. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você viu o que Jesus falou? Escuta. Sabe por que muitas vezes você não consegue criar raiz na igreja, não consegue criar raiz com Jesus? Porque você só fala, você não escuta.
E Deus te deu 2 orelhas e uma boca, para você escutar mais e falar menos. Escuta as minhas palavras. Mas não é só escutar, é praticar. Porque você vem aqui, escutar a palavra, e a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, nada disso vai edificar a tua vida. Nada disso vai edificar a tua casa. Nada disso vai edificar a tua vida espiritual. Porque a tua casa está alicerciada na terra. A tua casa está alicerciada na areia. E se estiver na terra e na areia, quando vir o primeiro vento, a primeira tempestade, o primeiro problema, você cai. E você não fica de pé. Você quer ser prudente? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é prudente? Aquele que cuida, aquele que vigia. Vigia suas palavras, vigia suas atitudes, vigia suas ações, vigia sua vida espiritual. Prudente. Mas, para você se tornar prudente, para você se tornar sábio, para você ficar forte contra todos os problemas que vêm sobre a tua vida tem que estar na rocha. Por isso que Jesus diz assim: vocês falam que adoram Deus, mas o coração de vocês está bem longe do Senhor. O que adianta eu dizer que eu adoro a Deus, que eu adoro Jesus, se o meu coração está longe dele? O meu coração não está na rocha. O meu coração está na terra, está na areia. E olha o que acontece com aquele que está com o coração e com a vida na terra, na areia, e não está na rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu quero dizer para você que vai se batizar, não pense que a tua vida vai virar um mar de rosa. Agora eu vou me batizar, acabou os problemas. Não. O Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, depois que Jesus se batizou, sabe o que aconteceu com ele? O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Você pensa que você não vai passar por luta? Você pensa que Satanás não vai continuar tentando a tua vida? Você pensa que Satanás não vai ficar colocando pratos na tua frente para você comer? Vai continuar. Mas se a tua vida, depois que você se batizar, estiver edificada sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir rio, pode vir qualquer coisa, que você vai permanecer de pé. Porque você matou o velho homem nas águas do batismo. Você matou a velha mulher nas águas do batismo. Só que você tem que entender que esse velho homem e essa velha mulher sabem nadar. E todo momento ele quer voltar. O que você tem que fazer? Todos os dias você tem que afundar o velho homem e a velha mulher nas águas do batismo. E você tem que dizer: aqui não. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E não importa os problemas que vêm sobre a minha vida, eu estou alicerciado na rocha, que é Jesus. Glória a Deus. E Jesus fala assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vocês sabiam que quando a gente faz um alicerce numa casa, a rocha, ou seja, aquela parte mais sólida que está debaixo da terra,
Alguns estão a 1 metro, outros estão a 2 metros, outros estão a 3 metros, outros estão a 10 metros. Não é isso, pastor Carlos? Até encontrar a laje lá, você não sabe quantos metros tem. Cada pessoa é assim. Tem pessoas que, quando começa a alicerciar a sua vida na terra, de repente a laje tem 1 metro. De repente a laje tem 2 metros. De repente a laje tem 5 metros. De repente a laje tem 10 metros. Sabe por quê? Por causa do coração de pedra. Quanto mais coração de pedra você tem, mais longe a laje fica do fundo da terra. Por isso que nós precisamos ter um coração de carne. Porque o coração de carne faz com que o alicerce venha sobre a terra, venha sobre a rocha. E 1 metro depois já encontra a laje. Coração de carne. Eu estava contando esses dias lá na casa de paz, lá na casa da irmã Neide, junto com os irmãos, fazendo casa de paz. E eu estava falando que existe um milho chamado milho, é milho puruá? Jessé, puruá ou piruá? O nome daquele milho? Hã? Piruá. Piruá? Piruá? Quem não conhece esse milho? Existe o milho pipoca e o milho piruá. Alguém colocou aquele milho ali na frigideira junto com azeite, e quando aquilo ali ferveu, alguns daqueles milhos se tornaram pipoca e outros não se tornaram em nada. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes na primeira coisa que Deus coloca sobre a nossa vida para nos salvar, para nos moldar, para nos tornar vasos honrados diante do Senhor, a gente já se torna uma pipoca. Branquinha, bonita, saudável. Mas tem pessoas que são como milho piruá. Pode colocar o azeite, pode queimar, pode colocar na temperatura mais quente. Ele não muda. Sabe por quê? Porque ele diz assim que tem coisa melhor do que Jesus na vida dele. Eu não preciso de Jesus, porque eu tenho coisa melhor. Porque eu sou milho piruá. E nós sabemos que esse milho piruá, a única coisa que ele presta é para dar para os porcos comer. Porque ele não se torna em pipoca, ele não se torna em comida, ele só serve para ferver, e ele diz: eu não mudo. Eu não mudo. Eu continuo dessa forma. Então que em nome do Senhor Jesus, a gente se torne esse homem prudente, e não um homem sensato. Que a gente se torne um milho pipoca, e não um milho piruá. Que a gente mate esse velho homem, essa velha mulher nas águas do batismo, e nunca mais deixe ele voltar. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Glória a Deus. O irmão Jessé vai estar louvando um louvor. E nós estamos falando sobre casa, né? Sobre alicerce. Sabe quem é a casa? É você. Você é a casa. Você é a morada do Espírito Santo. Vou pedir para o Jessé estar cantando aquela música. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa. Mas quando você estiver louvando esse louvor, fala assim: eu sou a tua casa, Senhor. Eu sou a tua casa. Venha fazer morada em mim, Senhor. Venha habitar em mim. Venha fazer com que, a partir de hoje, a minha vida esteja sobre a rocha, que é Jesus, e não superficialmente na areia e na terra. Louve e adore o Senhor. Fala que você é a casa do Senhor. Fala que você é a morada do Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua,
Sama seu trono aqui, aleluia. Sama seu trono nós queremos ouvir. Oh, nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Louca pra ele, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem que vai se batizar? Irmão Luciano. Vem aqui, irmão Luciano. Aqui do ladinho.